Bom, será que estamos entrando em bear market? Recessão está na porta? Daqui 2 a 3 meses poderemos não ter corte de juros e o mercado hibernar e principalmente Bitcoin perder a casa dos 70 mil, entrarmos em bear market e não termos out-season nesse ciclo e cumprir um ciclo totalmente diferente de todos os outros que já cumprimos? Bom, neste vídeo eu vou detalhar para vocês, tá, galera? Alguns pontos cruciais que me mostra neste momento atual que não é bem isso que está acontecendo e que o mercado pode, na minha opinião, estar bem próximo de um fundo. Quando eu digo fundo, não é somente no mercado cripto, no Bitcoin e nas nossas altcoins, mas sim também no global, o que afetaria toda a liquidez e, claro, quem seria beneficiado e que é o que nos importa aqui no nosso canal é o nosso querido Bitcoin, as altcoins, por inteiro o nosso mercado cripto. Então, nesse vídeo eu vou detalhar aqui um pouquinho sobre isso para vocês. É claro que vai ficar um pouquinho mais longo esse vídeo, mas peço paciência a vocês. Geralmente eu não faço vídeo com mais de 10 minutos para não ficar tão puxado, mas eu acredito que com algumas informações que eu vá passar aqui para vocês hoje, seja de grande valia e que, claro, consiga aí passar essas informações para vocês e que vocês possam também seguir com essas informações à frente, beleza? Então, já deixando o disclaimer, se você é novo aqui no canal, tá chegando agora e gosta desse tipo de conteúdo de criptomoeda, se inscreve, deixa o like, você vai estar ajudando muitíssimo. Lembrando que tudo do que será dito aqui não representa recomendação nem de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos, ok? Este vídeo tem caráter único, exclusivamente educativo e demonstrativo, você tira suas próprias conclusões e passa apenas da opinião do autor, tá? Então vamos lá, porque tem muito conteúdo pra gente falar aqui, beleza? Bom, começando diretamente aqui com o Bitcoin, nós temos o nosso querido Bitcoin hoje na casa aqui de 84 mil dólares, com o primeiro alvo já na casa de 86 a 87 mil dólares para buscar a nossa média de 21 períodos. Mesmo estando em uma região que ocasionaria uma busca até 86 agora no curto prazo, lembrem-se que ainda é um repique de um movimento de tendência de baixa, isso aqui está bem claro, com topos e fundos descendentes, ok? Então no curto prazo estamos vindo aqui para tentar tocar a média de 21 períodos, que é o que deve acontecer na casa de 86 mil dólares, mas para que a gente consiga romper essa região de resistência e começar a reverter para buscar a casa de 90, 94 mil dólares, nós temos que romper essa região aqui de 90, tá? 88 a 90 para buscarmos aqui tanto a nossa média de 21 períodos, ok? De 50 e, claro, virmos acima de uma região de resistência para buscarmos novamente a casa de 100 mil dólares. Por enquanto, ainda acima da suquita aqui da média aritmética de 200 período no diário, tá tentando formar um fundo, mas ainda não temos aqui nenhum tipo de pivô que nos demonstre isso no curto prazo. Então, muitas pessoas estão desanimadas, estão acreditando que de fato nós vamos hibernar, buscar topos e fundos descendentes eternamente e, claro, quebrar todo o ciclo e irmos aqui para casa de 50, 60 mil dólares e o BTC hibernar aqui junto com o mercado global. Mas quais seriam as preocupações e o que está acontecendo para a galera acreditar que isso venha a acontecer? Bom, nós temos algumas preocupações, tá, galera? Não só com consumidores dos Estados Unidos sobre essas questões de tarifas do Trump, nós temos uma preocupação global. Nós temos aqui instituições, né, fundos de hedge, fundos de pensão, todos ali preocupados, até mesmo grandes nações preocupadas sobre a questão das tarifas que o Donald Trump está impondo a estas nações, a estes países. E isso reflete diretamente no gráfico não somente do Bitcoin, mas também do S&P 500, que nós estamos vendo aqui uma queda também do seu topo. Quando a gente dá um zoom out, é claro que a gente vê uma clara tendência de alta ainda. E também da Nasdaq, que é o que está sofrendo mais aqui neste momento, até mesmo um pouco mais do que o S&P 500. Isso eu já comentei em outros vídeos, a Nasdaq sofre mais por serem empresas aqui, né, de tecnologia, e essas empresas de tecnologia elas acabam trabalhando mais alavancadas. E quando nós temos uma incerteza sobre as tarifas do Trump, nós temos uma incerteza sobre a economia no curto prazo. Mas gravem o que eu estou comentando aqui, curto prazo, nós temos uma indefinição de guerra comercial entre Donald Trump e outras nações no curto prazo. E é aquilo que eu vou repetir sempre, eu sempre comento aqui, curto prazo não faz valor.
Lembre-se disso, curto prazo faz preço agora, mas não faz valor. Então, no médio prazo, isso não se refletirá. Por que que eu penso dessa forma? Nós temos dois pontos interessantes a observar. Primeiro, está muito nítido que com os dados do payroll que vieram, com os dados da inflação, com os dados principalmente de consumo, que nós vamos ter corte de juros em junho para julho. Corte de juros é estímulo de economia. Estimulando a economia, naturalmente, empresas grandes e alavancadas de tecnologia voltam a ter ali o seu lucro potencial com alvo acima, e aí a cotação dessas empresas acaba seguindo o lucro, e aí você vê essas empresas subindo aqui de valor as suas ações nas devidas bolsas que elas estão, ok? Fechado o primeiro ponto. Segundo ponto, tem até mais um que eu vou colocar para vocês. O segundo ponto é a liquidez global. Já vou mostrar para vocês nesse vídeo que a liquidez global continua subindo. Inclusive, eu vou fazer uma comparação para vocês aqui perante o Bitcoin também. E o terceiro ponto é que quando eu olho o VIX, ele continua aqui ainda em uma tendência de baixa. Inclusive, ele vem para buscar aqui a casa dos 20, tá? O VIX, e ele vem aqui normal voltar para o seu canalzinho de baixo e para sua lateralidade. Para quem não sabe, o índice de VIX é o índice do medo, da volatilidade. Então, observando tanto o índice do VIX, e quando a gente vai também observar alguns outros índices que para algumas pessoas podem parecer, Bruxo, mas não faz tanto sentido você falar de índices, por exemplo, de Treasury de vencimento para 10 anos que está caindo, e olha só, está em 4,32, ele vem em queda. Galera, o índice do VIX, ok? Guardem isso, índice do VIX caindo, natural, normal, e Treasury para vencimento de 5 a 10 anos caindo, significa que dinheiro está entrando em renda variável. Mas espera, você não disse que o S&P 500 e a Nasdaq está caindo? Sim, mas quando a gente vem aqui para olhar, por exemplo, como eu comentei com vocês, a zona do euro está em topo. Está em topo. E do topinho dela, mesmo com toda essa tensão sobre tarifas, tem uma queda de somente 2% do topo. Isso significa que o dinheiro está entrando não somente, ok, em renda variável. Dinheiro está entrando também em outros ativos que a galera deveria se preocupar, ok? No meu ponto de vista, em ficar somente na renda fixa, e não é isso que está demonstrando. Qual seria uma outra preocupação, então, se eles estão colocando dinheiro não somente em renda fixa, bruxo? Estão colocando dinheiro no ouro. Mas o ouro não é uma proteção contra possível recessão que está acontecendo, que o Trump está buscando uma recessão, que todo mundo está falando, que está todo mundo com medo? Observem o seguinte post dessa notícia que eu já vinha comentando um pouco com vocês. As novas tensões comerciais que está acontecendo, né, isso eleva uma especulação em ativos de proteções contra governos, tá? Proteções governamentais. Observem que o ouro, no curto prazo, ele está subindo pelo ruído. Então, tem dinheiro entrando em ouro, tem dinheiro entrando na zona do euro, o dinheiro está se afastando dos Estados Unidos nesse momento. Eles estão diversificando o movimento. Tá? Calma que a gente vai chegar lá. Um outro ponto interessante é que quando a gente olha o médio prazo, né, não curto prazo, observem isso daqui. A perspectiva de juros mais baixo reduz o custo de oportunidade de manter ativos sem rendimento, como o ouro. Mas calma, o ouro está subindo agora, no ruído do curto prazo, tá? Tornando mais atraente para investidores. O Fed realizará a sua próxima reunião no dia 18 e 19 para definir a política monetária. Agora, gravem isso daqui, volta lá. Esse arrefecimento da inflação nos últimos dias, payroll, entre outros, fortaleceu as expectativas de que o Federal Reserve possa reduzir os juros em breve. Então o mercado já sabe que vai reduzir juros, os caras podem estar fazendo um bear trap gigantesco e, claro, tem dinheiro entrando em renda variável e também tem dinheiro entrando aqui em ativos aqui de proteção ali, supostamente, para entre governos, tá? Brigas e guerras políticas e monetárias e guerras comerciais e etc. Olha só, o mercado atualmente precifica 3 cortes em 2025, com o primeiro esperado para junho. Quando a gente vem observar aqui a ferramenta, a gente observa exatamente isso daqui, ó. Que o mercado já está com praticamente 60% das institucionais precificando, ok? Um corte aqui em junho. Mas, Bruxo, você disse que corte significaria liquidez no mercado. Não está entrando liquidez no mercado, então você disse que ia falar sobre a liquidez. Vem comigo. A liquidez deve aumentar.
Então, observe, esse aqui é o gráfico do Bitcoin e eu coloquei aqui no gráfico para vocês, eu coloquei o aplicativo não, né? Eu coloquei o código da liquidez e eu vou ajustar a liquidez global para vocês, o M2, com o gráfico do BTC, tá? Que é esse momento atual. Então, aqui que nós estamos vivenciando, aqui foi aquela lateralização, essa linha amarela que nós estamos no gráfico é o gráfico do M2 global, onde eu aloquei vários países aqui, vários índices para poder buscar essa liquidez, e veja que a liquidez continua subindo. Olha que interessante, nós estamos em 109 na liquidez. Deixa eu trazer aqui para vocês terem uma ideia, ó. Nós estamos, tirar um pouquinho da câmera aqui, nós estamos no topo da liquidez. Mas veja, bruxo, então realmente o dinheiro tá ficando em renda variável ainda? Sim, como eu demonstrei para vocês, tá saindo inclusive de renda fixa, com os treasuries de bonds de 10 anos e 5 anos caindo. Isso significa que o BTC, como vocês já sabem, tem um delay de em torno de 2 a 3 meses, que eu já expliquei aqui no meu canal, nas lives. Para quem não assiste as nossas lives, se inscreve e ativa o sininho de notificação para você não perder, ok? Então o BTC ele tá com esse delay gigantesco aqui e em breve ele deve formar fundo próximo dessa região e buscar a liquidez. Agora pensa vocês que em junho provavelmente nós vamos ter corte de juros. E aí, essa liquidez deve provavelmente aumentar em torno de 4 a 5 meses, faltando, ok? Deixa eu mostrar para vocês, em torno de 6 a 5 meses para o final do nosso ciclo do Bitcoin. Nós estamos aqui nessa fase final e a partir daqui, ó, quando nós cruzamos essa linha aqui, horizontal, nós entramos em bear market de fato pelo ciclo, achando fundos nessas regiões aqui de botão marronzinho, tá? Já os topos encontramos aqui próximo dessas regiões de final de ciclo. E nós estamos atualmente aqui nessa região e com a liquidez ainda sendo injetada e com o BTC com uma divergência gritante da liquidez. Mas lembre-se, toda a queda de curto prazo é sobre o ruído de tarifas. Então, se cessarem as questões das tarifas, o mercado sobe. Mas calma aí, bruxo, por que você está falando o mercado sobe? Observe o gráfico da Tesla, que eu vou trazer aqui para vocês, e veja o quanto a Tesla já caiu. A Tesla, ok, deixa eu tirar o gráfico aqui do M2 que não faz comparação com a Tesla nenhuma, já chegou a cair 55%. Isso começou quando, bruxão? Começou ali desde que o Trump assumiu. Então veja que a queda ela é feita pelo índice do S&P 500, pela Nasdaq, que está derrubando também as empresas norte-americanas. Veja que o global, quando a gente trata de zona do euro, permanece ok, mas veja que a renda variável continua subindo, ok? A liquidez continua subindo, o VIX continua estável e a grana da renda fixa começa a cair. Então, provavelmente nós devemos ter um retorno em V, porque empresas como Tesla, empresas como Nvidia, entre outros, se beneficiam de cortes de juros. Então pode ter um pega-ratão gigantesco, até porque essas empresas já estão caindo bastante. Esse é o meu ponto de vista 1. Agora, quando a gente olha para o próprio Bitcoin, o nosso mercado cripto, observem que a liquidez das stablecoins vem subindo muito, tá? Observem que nós estávamos aqui, eu vou pegar para vocês, em novembro com 172 bi, e nós estamos agora em março com 228 bi, em torno de 50 bilhões de dólares, mas lembre-se, o mercado ainda está caindo, então toda essa grana de stablecoin, enquanto ela continuar subindo, nós temos uma boa projeção para alta. Eu já vejo, já até comentei com a galera, que eu não acho que BTC vai perder 50 no semanal, então o fundo pode ficar aqui próximo da média de 50 períodos. Minha opinião, ok? E aí sim, nós buscamos a última pernada do ciclo, tá? Então sim, nós podemos ainda testar a 50? Pode, em 76, que ela tá praticamente 75.600 agora? Pode testar a 50 sim. Pode ir direto, romper a 9 aqui no semanal, né, bruxo, que tá em 94 e nem testar a 50 engatilhado? Pode acontecer também. Com as stablecoins dessa forma, ok? Subindo bastante ali e eles alocando esse capital, a hora que tiver um gatilho ou que tiver uma projeção que nos mostre um catalisador para alta, vai explodir. E quando a gente olha a dominância, ela continua seguindo o seu ciclo e próximo de topo. Então, o que ainda nos demonstra que nós deveremos ter uma out-season. Tá um pouco demorado esse ciclo? Tá um pouco chato? Sim, mas vocês podem até falar, mas o bruxo fica insistindo nisso, mas é o que está nos mostrando, galera. Inclusive, quando eu volto para olhar o gráfico do ouro, novamente para vocês, a comparação aqui, ó, entre ouro, tá? Que é essa linha amarela, BTC, que é a branca, e S&P 500,
A gente vê que o ouro continua naquela subida forte que eu comentei com vocês pelo ruído de curto prazo, ok? Que vem desde essa queda aqui, ó. O ouro tinha estabilizado o lateral aqui. Quando começou a puxar o mercado aqui, o ouro começou a ter um avanço maior. E veja que o S&P 500 e o BTC vem seguindo o mesmo caminho e, claro, o mesmo movimento de ruído de curto prazo vem atrapalhando. Não penso que vamos ter uma recessão agora, deve ter um estímulo com esse corte de juros. É claro que são jogadas do Donald Trump, esses são alguns problemas que nós vivemos no curto prazo, mas se vocês forem parar para olhar, inclusive no Multiple Mayer, nós temos aqui fundo praticamente de regiões onde foram ótimas oportunidades de compra, não somente em Bitcoin, mas também em altcoins. Então hoje nós estamos nessa região e provavelmente nós vamos fazer um pico novamente e um próximo topo em breve. Essa é a minha opinião. Multiple Mayer mostra para vocês uma boa opção de compra. E se formos olhar pelo ciclo, nós estamos totalmente atrasados perante todos os outros. Nós somos essa linha laranja e nos ciclos anteriores, veja que nesse momento era momento de alta e agora estamos vivendo inversamente proporcional. Indecisões, coisas indefinidas no mercado, guerra comercial que se cessar e com, na minha opinião, deve cessar, e com o corte de juros que é iminente praticamente, logo deve acontecer, o mercado deve dar uma sapecada. E como as altcoins estão bem esmagadas, eu vejo oportunidade tanto em altcoins quanto em Bitcoin. Inclusive, eu vou passar isso aqui para os membros do canal. Caso você queira ser membro do canal, lá eu vou estar passando as altcoins que vocês devem estar comprando, tá, galera? Então, do lado de inscreva-se, então seja membro. E claro, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder as nossas lives também. Amanhã devemos ter live aqui. E claro, eu vou estar sempre trazendo os conteúdos aqui para vocês, ok? No mais, é isso. É a minha opinião sobre o curto prazo. Eu acredito que nós devemos estar fazendo fundo em breve, ok? É o que eu vejo nesse momento. Forte abraço. Tamo junto e valeu!